O Brasil tem nos concursos públicos sua principal forma de seleção de servidores, mas ainda baseados quase sempre em provas objetivas. Isso nos coloca entre os últimos lugares na América Latina em diversidade de métodos, bem atrás de países que já usam entrevistas, análise de currículo e avaliação de competências. Para entender por que estamos nesse cenário e o que pode mudar, nós vamos conversar agora com a Aline Santos, especialista em recursos humanos. Aline, uma honra ter você aqui, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos que nos assistem. Obrigada. Bom, gente, como eu falei para você, né? O Brasil tem tradição em concursos aí, mas fica mal no ranking internacional. E a Aline vai explicar para a gente por que essa contradição, Aline. Bom, a gente é grande com relação a volume de contratação de servidores públicos, mas a gente ainda perde para essa questão da modernização dos métodos. Então, falta realmente a modernização dos nossos métodos de processo seletivo. Talvez espelhar muitos modelos do que dá certo no setor privado, no setor público Sim. também. Inclusive, a Lei Geral de Concursos Públicos, que saiu em 2024, já traz esses novos modelos para que o Brasil já comece a implantar e só vai se obrigar em 2028. Então, isso é um avanço e dá para a gente começar a se adaptar a esse novo modelo também. Certo. Bom, lá fora, em outros países, né, já se usa entrevista, análise de currículo, de perfil comportamental. Não seria uma boa trazer isso aqui para o Brasil? Não, seria ótimo. Eu, como uma pessoa que contrato para a área privada, eu vejo de muita valia, assim, esses métodos que a gente coloca, processo seletivo, análise de currículo, análise de tempo de serviço também, somando-se pontos à parte objetiva e múltipla escolha das provas do concurso público, teste prático também, imagina que bom, né, a gente poder ser avaliado e ser atendido no serviço público por pessoas assim que não somente sabem ser bons em matemática e português, tecnicamente, né? Mas que tem um comportamento também adequado. Exato, Darcy. Então, assim, quando a gente olha para fora e vê que a gente está ultrapassado nisso ainda Sim. e precisa, por força de lei, a gente poder colocar esses novos métodos, que bom que está sendo implantada essa nova legislação para que o benefício em comum da população seja essa questão quando a gente é atendido bem assim por esses servidores públicos, não somente aquela pessoa que é tecnicamente boa em matemática e em português. Exatamente, todo o serviço sai ganhando, né? Exato. Agora, gente, os concursos públicos, eles foram criados para evitar nepotismo, que é aquele cargo para parente, sabe? E o clientelismo, que são os cargos de favor, troca política, sabe como que é, né? Como manter essa igualdade no serviço público também, mas avaliar mais coisas além da prova? Eu acho que essa que é a questão e muito medo dos concurseiros, né? Acho que eles têm medo, assim, da gente começar a implantar esses novos modelos e eles acabarem, de certa forma, perdendo espaço justamente por essa questão do nepotismo. Mas, quando a gente traz esse novo modelo, a gente amplia a oportunidades para outras pessoas também, Sim. que não somente são bons tecnicamente, mais uma vez falando, mas que também conseguem trazer aí as suas competências, habilidades muito mais afloradas. Até na escola já não é mais avaliado justamente por provas. Por que não também, quando vai trazer essas pessoas para ser contratados no concurso, não trazer essas novas modalidades? Então, assim, eu entendo que o concurso público ele não vai trazer não vai deixar de lado essa essência principal, que é as provas objetivas de múltipla escolha, mas vai trazer um novo elemento. Tudo está evoluindo no mercado de trabalho. Sim. Por que a gente não vai evoluir também nesse sentido? Exatamente. E uma coisa que a gente tem notado aí em relação ao serviço público é que o estágio probatório, que é aquele período de teste que todo servidor público efetivo precisa passar quando entra no cargo, e a avaliação de desempenho também quase não funcionam, não é, Aline? Bom, isso ajuda a explicar aí por que é tão difícil manter os melhores servidores no nosso serviço público? Perfeita pergunta e colocação. Olha a diferença, né, do setor privado, quando a gente fala de período de experiência, a gente está falando de 3 meses. Sim. Quando a gente vai para o público, são 3 anos. É muita coisa. É muito longo, né? Então, quando... E sem uma fiscalização efetiva.
sobre isso aí. Exato. Então, assim, a pessoa entra para trabalhar, imagina uma empresa, né? O funcionalismo público é muito parecido, só que assim, você vai, fez uma prova e se em 3 anos você simplesmente cumpriu o tempo, você vai ser efetivado. Então, aquela pessoa que realmente deu ali, ó, performou, entregou o resultado, ela é meio que tratada da mesma forma aquele outro ali que realmente foi só foi lá bater o cartão. Exatamente. Então, acaba que muitas pessoas vê o serviço público como uma saída para poder ter aí o seu ganho mensal e estabilidade, mas quando ela entra ali, ela acaba vendo que talvez não é de acordo com a cultura dela e também nesses 3 anos aí ela acaba saindo antes, né? Uhum. Agora, a nova lei dos concursos e também o concurso unificado tem novidades, não é? Como prova dissertativa, tem análise de títulos também, é uma novidade isso aí e eu acredito que positiva. Esses passos já bastam ou nós precisamos de uma mudança mais profunda, de um passinho mais além? Olha, visto que a obrigatoriedade ainda não existe, mas que em 2022, por conta dessa pesquisa, a gente ficou em penúltimo lugar, só perdendo para o Paraguai, nessa pesquisa da América Latina que fez com vários países da América Latina, eu acho que é um grande avanço já. A partir de 2024 já começa-se a implantar essas novas modalidades, então teste prático, análise curricular, experiências e também cursos e formações. Então, eu entendo que se isso estiver muito claro nos editais, é um avanço muito grande para a gente já. Que pena que precisa de força de lei para muitas coisas acontecerem, mas se tratando de concurso público, é muito importante essa clareza, principalmente nos editais. E eu entendo que é muito benéfico essa legislação e não entendo que é algo ruim que vai acontecer para os concurseiros. Eles têm que ter calma, principalmente, com relação a isso, que sendo transparente os modelos de contratação e processo seletivo e ponto e ao que ele será exposto, aí eles se preparam em cima disso aí para que eles consigam também a sua vaga. Bom, você faz parte dessa parte privada, né, de seleção de candidatos e tudo mais. Eu queria que você desse uma dica de ouro, assim, porque dentro do contexto de tanto desemprego no nosso Brasil, para que esse candidato estivesse um pouco mais preparado para aquele momento da entrevista de emprego, para conquistar a tão sonhada vaga. Isso do modo geral, tá bom? Não só no serviço público. Não, perfeito, Darcy. Eu costumo dizer que bem no processo seletivo é algo treinável. Então, para eu estar aqui neste momento de entrevista, que eu me preparei. Exato. Então, no momento de uma entrevista, você tem que minimamente estudar ali o seu currículo, aquela vaga de emprego, para ver o que fez cruzamento com aquela vaga de emprego versus o que tinha ali no seu currículo que te chamaram. E aí, naquele momento de entrevista, você vai muito mais preparado para poder trazer esses elementos da sua conversa e você vai brilhar o olho do recrutador ali, porque ele vai dizer, essa pessoa se preparou. E assim é para o concurso também, né? A pessoa se prepara muito para esse momento e quando chega a hora, você tem que realmente fazer o seu melhor ali, mas olhando para o preparo. Nada de repente, tudo tem que ter o preparo antes. Tudo planejado, é isso. Obrigada, Aline. Eu diria ainda que, ó, roupa comunica, a maquiagem comunica, o cabelo comunica, esteja preparado, viu? Com uma roupa decente, com uma roupa que vá ser a cara daquela vaga. Estude sobre a empresa também, porque tudo isso você só ganha ponto. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, uma boa noite. Obrigada, Darcy. Boa noite.